Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje irei falar um pouco sobre biológicos e mudas enxertadas aí. Então, até onde o manejo biológico pode substituir a enxertia? É a nossa pergunta de hoje. Então, eu sou Ivan Lima, esse é o canal Na Lavoura com Ivan Lima. Deixem um like, se inscrevam no canal, é muito importante para estar motivando nós aí a continuar fazendo esses tipos de conteúdo, produzindo as diferenciações entre os métodos aí de condução das lavouras. Então hoje a gente vai falar sobre a diferença entre os biológicos e as mudas enxertadas. E o contexto do problema é o seguinte: Houstônia tem sido aí uma das doenças mais severas que tem atrapalhado mais os produtores aí nos seus cultivos. É uma das doenças de solos mais destrutivas do tomate, então ela persiste no solo, na água. É uma doença que traz muitos transtornos aos produtores. Ela tem difícil controle químico, na verdade é praticamente impossível devido a essa alta persistência dela no solo. São grandes perdas de stand, de produtividade. Então, quando começa a colheita ali, que o produtor realmente percebe essa perda significativa na sua lavoura. Então, a pergunta-chave de hoje então, é possível controlar apenas com biológicos e manejo de solo sem a enxertia? É isso que veremos aí no decorrer dos próximos slides. Então, as estratégias em comparação: mudas enxertadas, né, são porta-enxertos resistentes com barreira genética ao patógeno, né? Então, a gente já mostrou no vídeo anterior, para você que não assistiu, né, a gente vai deixar aí um link aí para você estar acessando o vídeo anterior, onde a gente fala aí dos benefícios da enxertia. E o sistema biológico, né, mais um monitoramento. Então, o que seria isso? O biológico seria o uso dos micro-organismos como tricoderma, bacilos, pseudomonas, as emendas orgânicas aí através do biochar, pó de rocha, né, a inoculação desses biológicos, a leitura de pasta saturada desse solo. Então é muito importante você fazer esse monitoramento, ajustes nutricionais e hídricos. Então seria basicamente aí a leitura do ecossistema completo. Então você fazer primeiramente a análise do seu solo para saber o que você tem, depois o monitoramento dessa planta através aí de leituras de seiva, né, o comportamento da planta, os diâmetros e tudo, enfim, é uma parte mais técnica aí desse monitoramento, que é muito importante para você ter eficiência no seu biológico. E o que diz a ciência sobre a enxertia? Então, como a gente viu no vídeo passado, a enxertia ela reduz a incidência de Houstônia, de fusário, de verticílio, nematóides em áreas infestadas. Então ela mantém o stand, mantém a produtividade, é a garantia de sucesso aí na sua produção. Ela tem resultados mais consistentes em alta pressão, então a porcentagem de perca aí é muito baixa. A tecnologia é uma amplamente validade em campo, então pessoal, já é uma tecnologia conceituada que funciona no mundo todo. E a conclusão: a enxertia ela tem maior previsibilidade em áreas problemáticas. Então, né, não tem nem o que dizer sobre isso. E o que diz a ciência sobre os biológicos, como o tricoderma, bacilo, pseudomonas? Eles reduzem a severidade da doença, eles estimulam a raiz na defesa de planta, eles podem atrasar os sintomas e reduzir perdas. Então, a eficácia ela depende de solo, depende de clima, depende de dose, depende de época, colonização. E conclusão é que funcionam, mas com uma alta variabilidade no campo. Então, se o produtor não entende tudo isso, ou se ele não tem um técnico que acompanhe, o biológico ele tem essa dependência de todo um ecossistema, de toda uma cadeia. Então não é só você ir lá e jogar um biológico ali no solo e achar que vai resolver os seus problemas, assim como a enxertia também não é assim, né? Precisa que vocês tenham todo um cuidado, todo um manejo para que funcione o ciclo completo dessa ferramenta. Então, você que vai usar um biológico, não adianta nada inocular, fazer todo um tratamento do solo para isso e depois vir com defensivos químicos por cima. Você vai estar matando. Então,
adianta querer dar com uma mão e tirar com a outra, que isso vai acabar resultando em prejuízos depois no final. Então, para melhor resultado, existe todo um ecossistema que precisa estar funcionando de forma sinérgica. Então, a gente está falando de um solo bem trabalhado, que seria você fazer o plantio aí de plantas consorciadas como crotalária, aveia preta, depois você fazer a dessecagem desse material, usar como cobertura morta e inoculando, né? Pode fazer a coleta desses seus biológicos no seu próprio terreno, né? Fazendo ali a captura desses EMs que o pessoal chama, convertendo isso em bocache e transformando isso também com, né, pegando matérias orgânicas, inoculando e jogando nesse solo para você ter uma melhor decomposição, para você ter uma, como que eu posso dizer, um conjunto completo aí de, de meio de cultivo para esse micro-organismo. Então você automaticamente está dando alimento para eles sobreviverem e para eles trabalharem a seu favor. Então seria essa a ideia dos biológicos a princípio. E aí tem também a parte de monitoramento da planta, que seria o que? Você ter ferramentas específicas. E essas ferramentas, elas custam caro, né? Você pega um Oriba, por exemplo, aí que você precisa para fazer a leitura de seiva, os próprios extratores, né? Que você vai colocar no solo ali para fazer a extração desse solução nutritiva que você tem no solo, para ver o que está ali disponível para a planta. A leitura de seiva para você ver o que a planta está absorvendo disso tudo, né? E ter esse acompanhamento. Então você também precisa dos dados, né, para entender o que está certo, o que está errado dentro dessa planta. Enfim, são inúmeras coisas até chegar no resultado final para você realmente ter a eficiência do biológico aí, mas a enxertia também passa por esse processo para ter melhor eficiência. E o que é um solo supressivo? É o conceito. É um solo com microbiota capaz de inibir patógenos. Então, ele é construído, igual a gente falou anteriormente, com matéria orgânica, as emendas bioorgânicas, né? Biochar, rotação e sanidade. É um processo que leva tempo, manejo contínuo e, enfim, a conclusão é que é possível, mas não imediato. Então, a gente falou de todas essas ferramentas, porém, ela leva tempos para você realmente ter um resultado aparente. Então, quanto tempo a gente está falando aí? A gente está falando, dependendo da severidade de doença, de 6 meses, mas a depender também, estamos falando de coisas de 8, 10, 20 anos aí para você recuperar esse solo. Então, não é um trabalho simples e técnico, é um trabalho que exige inúmeras funções envolvidas, né? Inúmeras capacitações envolvidas, né? Desde um técnico em agropecuária, como um cientista. Então é todo um trabalho feito aí para poder chegar no resultado. E o papel do monitoramento que a gente estava falando é a leitura da pasta saturada, que é a solução do solo, para entender o que tem nesse solo, né? Se a salinidade, o equilíbrio iônico, o ambiente radicular. Então, a leitura de seiva, que é o estande nutricional real da planta, né? A função disso tudo é reduzir o estresse e mais tolerância. Então, ela não elimina sozinho todo esse monitoramento, não elimina a Ralstonia, não elimina a Fusarium, não elimina verticílio, não elimina nematóide. É preciso ter todo um controle aí para você ter os resultados que você espera. E até onde dá para substituir a enxertia, porque a gente está falando realmente de substituir a enxertia. A enxertia é a melhor ferramenta que a gente tem. Então é possível quando existe uma pressão moderada desse inóculo, quando a área já está desarmada, né? Quando você já fez todo um trabalho, o manejo ele é muito bem executado. Então quando você tem uma excelente drenagem e sanidade. E é arriscado quando você tem uma alta pressão comprovada, quando você tem um histórico de morte rápida dessas plantas, quando o solo ele é encharcável, quando você percebe isso, e quando o clima é favorável à bactéria. Então, você produtor, muitas vezes não entende quais são os parâmetros para você saber se corre um risco ou não corre. Por isso que é importante você sempre recorrer a um técnico, a um profissional. A gente fala isso muitas vezes e se criou um monstro, vamos dizer assim,
infelizmente, né, no meu ponto de vista, essa é uma opinião particular, se criou um monstro com consultores, técnicos, profissionais realmente formados na área, que antigamente o produtor ele pedia uma análise de solo, por exemplo, ele chegava numa loja, chegava em algum balcão aí, ou para algum profissional que fazia essa leitura e falava que ele tinha que colocar X adubo, X calcário, X produtos ali naquele solo, e ficava naquele orçamento, às vezes estipulado ali, vamos falar 8, 12 mil reais. O produtor olhava para aquilo e pensava, não, eu não tenho esse dinheiro, a loja não ia dar esse crédito, se desse esse crédito também era um investimento muito alto para o produtor. O que ele fazia? Muitas vezes ia lá na sua própria lavoura, plantava do jeito que dava e via um baita resultado no final. Ele colhia bons frutos, ele tinha uma ótima produtividade, ganhava dinheiro muitas vezes por conta, independente do preço, mas a produção valia. E o que ele pensava na cabeça dele? Poxa, se eu tivesse investido e escutado aquele profissional, certamente eu teria tido um prejuízo, né? Mas a verdade é que não. Quando você tem todo esse histórico aí e o profissional ele te orienta para ter melhores resultados, o que acontece? Aquela análise que você teve, muitas vezes, vai servir de parâmetro para a próxima safra. É onde você vai fazer a correção. Então, por isso que ele faz essa orientação para você. É com base em parâmetros históricos. São estudos e estudos que foram muito bem confrontados. Pessoas passaram a confrontar uma experiência que um outro profissional teve, né? Então eu não vou saber trazer fontes aqui ao certo, mas por exemplo, fulano de tal fez uma análise do solo, em cima daquela análise ele teve uma produção, né? Então aquilo é um parâmetro, ele teve uma ótima produção, é um parâmetro para se seguir. Então na próxima safra ele vai fazer uma nova análise e vai ver quais parâmetros ele precisa corrigir para obter aquela mesma safra anterior. Então, por exemplo, na safra passada eu tinha X números de cálcio, X número de potássio, X número de magnésio, igual você pega na sua análise aí, ou está em centimol, ou está em milimol. Quando o profissional pega para interpretar isso, ele vê que o cálcio era 300 milimol, por exemplo, na safra passada, e agora está com 100 milimol. Então ele precisa repor esse cálcio para chegar naquele mesmo nível da safra passada, então assim todos os nutrientes, né, sucessivamente. Assim você vai ter de novo o seu solo estruturado para chegar de novo naquele mesmo resultado que você obteve. Então o profissional que você vai atrás, ele tem essa função de analisar safra a safra o que está sendo retirado do seu solo e o que tem que repor de volta para você sempre ter bons resultados. Então, se deu para entender muito, não sei se deu para entender bem o que eu quis dizer. Então, a sua planta ela tirou, né? É como você, vou exemplificar de outra forma. É como se hoje você se alimentou com arroz, feijão, um pedacinho de carne aí e um pouquinho de vegetais. E amanhã, né, hoje você alimentou, então tirou aquilo da sua dispensa ou tirou aquilo do seu estoque, né, vamos dizer assim. Então, outro dia você vai ter que repor isso, né? Na próxima vez que você for comer, você vai ter que repor para você se alimentar de novo dessas coisas que você é bom, é nutritivo e te fortalece. Então, para a planta, ela funciona mais ou menos nessa analogia. Então, ela comeu ali um pouquinho de cálcio, um pouquinho de magnésio, um pouquinho de potássio e você precisa repor na próxima safra. E, além da planta, né, existem as ervas daninhas que também consomem isso e que se alimentam disso. Então, voltando para o nosso assunto aqui, essa foi uma aula à parte, a enxertia e o biológico, sejam quais forem as ferramentas, é preciso o acompanhamento do profissional para você entender quais são os processos e os parâmetros corretos de manejo dessa sua lavoura. Então, por isso eu oriento sempre, busque um profissional. Eles têm a capacidade, sim, né, e precisam da confiança de você, produtor. Eles precisam que vocês confiem neles para vocês terem sempre resultados similares, safra em cima de safra, para vocês não terem perdas, né? E a consequência disso é, lógico, que é preciso uma interpretação de todo o ciclo produtivo.
Então, busquem um profissional sempre. E voltando, é arriscado, volto a dizer aí, a substituição da enxertia. A conclusão técnica que a gente tem. Em áreas de alta pressão, a ciência indica que a melhor estratégia é o manejo integrado. Então, você tem uma enxertia como pilar genético, você usa um biológico para suporte, você tem emendas de supressão dessas doenças, o monitoramento para ajustes finos. Então, os biológicos, eles raramente superam a enxertia com a mesma consistência. Raramente. Vamos falar aqui, vamos ser francos. É raro. Ainda é uma ferramenta que tem que ser muito bem estudada para a gente ter essa confiança que nós temos na enxertia. Então, ela potencializa muito quando usada em conjunto com a enxertia. O biológico ele é excelente no conjunto ali, integrado. Então, ele vale, porém ainda tem que ser melhor estudado, ainda tem que fazer. É preciso muito estudo para a gente ter certeza de que o biológico vai ser mais efetivo do que a enxertia, né? Que ela vai te dar uma garantia disso. E economicamente também mais barato. Agora a gente vai falar de custos dessa produção. Os custos de uma simulação de custos, na verdade, aí, entre enxertado aí, na verdade não é um custo de comparação. Você que já trabalha com enxertia sabe o quanto fica mais ou menos o custo dessa sua enxertia. Agora a gente vai estar falando somente dos biológicos. No final eu explico um pouco qual que seria o custo da enxertia, já que eu trabalho com mudas. As premissas que a gente está usando hoje: 1000 plantas, cultivo em solo, irrigação por gotejo em 2 setores e um ciclo de 150 dias. Então grave bem isso, é um ciclo de 150 dias. E o objetivo é simular o custo de um sistema completo sem a enxertia. Sem enxertia, entendeu? Então vamos começar pelo preparo do solo, né? Hipoteticamente, a gente não está usando nenhuma análise aqui, mas a gente está usando referências de média. Então, o biochar, pelo que a gente escuta e pelo que a gente vê em alguns trabalhos científicos, a gente vai estar falando de 100 quilos aí para 1000 plantas. Então, é pouca coisa, mas tem um custo de R$ 679,92. Já o pó de rocha, também 100 quilos, R$ 165,60. E já o composto orgânico, a gente está falando de 500 kg para 1000 plantas. Então, estamos falando de R$ 1.420, a depender aí da compostagem, porque, né, envolve o frete, o caminhão, enfim, tudo isso. Ácidos fúlvicos, e também pode ser junto com úmico, R$ 399,50. Então, o subtotal do preparo desse terreno para esse cultivo de 1000 plantas, R$ 2.665,02. E os biológicos que serão inoculados nesse solo preparado para eles. Inclusive, esses são solos que têm o objetivo de serem preparados para os biológicos, né? Não exclusivamente, a consequência é a planta depois. Tricoderma, 5 litros, R$ 1.550. Bacilos, 3 litros, R$ 987, um subtotal de R$ 2.537 de biológicos. E o monitoramento laboratorial. Esse daqui é fundamental para vocês terem o objetivo de vocês concluídos. Então, análise de solo completa durante o ciclo, né? Considerando que vocês não têm as ferramentas ideais, considerando que vocês não têm as ferramentas em casa, que vocês vão precisar de um profissional para isso ou mandar para algum lugar. Levanta muito questionamento isso aqui, mas vamos lá. Análise de solo completa são 4 amostras no ciclo de 150 dias, R$ 125 cada amostra. Então estamos falando de R$ 500 de investimento. O extrato de pasta saturada do solo, né? Então são 12 amostras de R$ 61,82. R$ 741,84 no ciclo de 150 dias. Então são 12 amostras nesse ciclo, um subtotal de R$ 1.241,84. Esse seria apenas para o monitoramento. Mas quando se tem as ferramentas, se torna outra conversa. Mas volto a dizer aqui, essas ferramentas não são todos os profissionais que têm,
E aqueles que têm, muitas das vezes, ele exige um nível de conhecimento mais avançado, um pouco mais PhD, para você saber como utilizar essas ferramentas, como por exemplo um Oriba, né? Mas a gente está falando também de conditímetro, a gente está falando de um pHmetro, que são ferramentas e equipamentos que medem tanto a questão de sal na água, quanto o poder de hidrogênio da água, que é o pH. Então, para você ter um bom equilíbrio, também para não queimar a sua planta, ou né, e entender, na verdade, se ela está comendo legal ou se ela está comendo de menos ou de mais, certo? E o custo total desse sistema biológico. Então, preparo de solo aí, todas as emendas, fica em R$ 2.665,2, biológicos em R$ 2.537, o monitoramento R$ 1.241,84, total de R$ 6.443,86 por 1.000 plantas. Custo por planta, R$ 6,44 arredondados, sem frete, sem mão de obra, sem fertilizantes. Apenas o início. Para vocês entenderem o custo desse projeto. Ele não é barato e ele não te dá garantia de resultados. Infelizmente, ele melhora, vamos deixar muito claro isso aqui, ele melhora e muito a sua produtividade. Ele melhora e muito o seu solo. Ele vai você vai colher muitos resultados na próxima safra graças a esse manejo, mas ele não é barato. Então, a interpretação econômica que a gente tem é que esse valor representa o custo para tentar substituir a enxertia. Com um sistema biológico robusto, solo construído, monitoramento técnico, e agora a pergunta que fica: a muda enxertada custa quanto a mais por muda? Né? Quanto custa uma muda enxertada? Qual o custo de perder a sua produtividade? Quanto vale a previsibilidade? É a pergunta do vídeo. Quanto vale a previsibilidade de você investir num biológico? Mas não estou falando só de biológico, a gente pode falar de químico também. Quanto vale? Eu acredito e eu particularmente confio muito nas empresas de defensivos químicos, né? Mas não está na mão deles controlar o clima, não está na mão deles controlar o seu manejo, não está na mão deles controlar o profissional, né, muitas vezes, que vai fazer a indicação desse produto. E para esses produtos funcionarem, que eles levam, né, estamos falando de 7, 14, 21 anos aí para lançarem um produto no mercado. E quem garante, né, como a gente viu já no decorrer do vídeo, a Ralstonia, ela sobrevive muito fácil no solo. Então ela se prolifera, ela ganha resistência. Então não importa quais ferramentas você utilize, a Ralstonia ela sempre encontra uma forma de quebrar essas moléculas. Então ela é muito forte no solo, mas não só ela, como até os próprios nematóides pegam resistência, fusário, verticílio. Então a gente já vem falando aí, existia um fusário antes, agora já estamos falando de fusário 3 aí, verticílio também, 1 e 2, né? Outras raças de verticílios. Então, essas ferramentas realmente dá para, entendeu? Então é bom pensar muito bem antes de comprar um produto, porque o enxertado, né, ele te dá realmente o respaldo. Você que já trabalhou com enxertia, você sabe que você está investindo aí aproximadamente 1,70 a mais por muda, né? Por muda, além do cultivar que você já iria plantar, né? Vamos falar de um pimentão, a gente está falando aí de que 2,20 por muda, somando a mão de obra da enxertia, né? Então, quanto vale a enxertia de fato? De fato, quanto vale? Você vai ter que fazer o manejo do mesmo jeito, né? Então, o risco que você corre ao usar um biológico, ao usar um químico, é muito grande. É muito grande. Vamos trabalhar com 50% aqui de chances de você usar um biológico e chegar na época, infelizmente, de colheita ali, que a Ralstonia se manifesta muito, e dar um colapso na sua roça. Quanto custou para você
investir numa ferramenta que não te dá uma segurança de fato, né? Então é fácil a gente gargantear e tudo mais, mas a enxertia, ela é uma ferramenta que é insubstituível. E agora eu vou tocar no outro ponto que a gente falou no vídeo anterior. Quanto vale sua saúde? Quanto vale a saúde do seu solo, né? Quanto que vale isso? Você vai estar injetando químico no seu solo. Você tem que parar para pensar o quanto você está diminuindo sua produtividade, o quanto você está destruindo o seu ecossistema, né? A gente fala assim numa recuperação de solo, mas para isso você tem que, infelizmente, tirar os químicos, né? Eu não sou contra, mas, enfim, eu deixo bem claro que é prejudicial. Todo mundo sabe que é. E quanto que vale sua saúde? Esses químicos aí, né? Não se fala tanto aí em sustentabilidade, né? Em biossegurança. Então, gente, bota a cabeça para funcionar um pouco aí, que eu tenho certeza que a enxertia é o melhor caminho ainda. Nós não temos outras ferramentas. A enxertia é ecologicamente correta, ela não causa danos à sua saúde e economicamente muito mais viável, muito mais viável. Ah, mas o X produto é uma dosinha pequena. Não estamos falando de dose, pessoal. Não estamos falando de investimento inicial. Estamos falando de investimento lá, a longo prazo. Quanto que custa você perder todo o seu trabalho? Quanto que custa a previsibilidade de você perder todo o trabalho construído no ciclo da produção para chegar bem na hora da colheita uma milestone aparecer? Pensem bem, a enxertia, existem recomendações corretas também para ela funcionar bem, mas os porta-enxertos estão aí no mercado, a gente já tem marcas conceituadas que funcionam. E muita atenção à qualidade de muda também. Eu sou viverista, mas eu posso falar também da qualidade da muda, a enxertia, a altura da enxertia, né? Então não existe meio termo para enxertia. O material ou ele é tolerante ou não é, a gente está falando de tolerância à resistência, literalmente, e vigor. E quanto que vale uma enxertia mais baixa, uma enxertia mais alta, prestem muita atenção nesses detalhes, mas eu tenho certeza que a segurança que a enxertia passa, ela está absolutamente à frente de qualquer outra ferramenta. E no mais, a mensagem final que eu deixo é que os biológicos e manejo de solo são fundamentais, monitoramento aumenta a eficiência, mas em áreas com ralstônia pesada, a enxertia ainda é o seguro genético mais confiável. Então, o futuro é a integração, não a exclusão. Então, a gente não está falando de excluir biológico, não está falando de excluir químicos, nada. Apenas que são sistemas que podem ser integrados à enxertia para melhor resultados. Este foi meu vídeo de hoje. Meu nome é Ivan Lima. Agradeço a todos que acompanharam até aqui. Volto a reforçar, deixem o like, comentem o que vocês gostariam de saber nos próximos vídeos. É muito importante para a gente criar algum conteúdo aqui novo para vocês. E se inscrevam no canal, é importante também para mais pessoas acompanharem, assistirem. E é um trabalho que a gente está começando agora também. E tem muito que aprender junto com vocês. Eu tenho muito que aprender como pessoa também, para melhor atendê-los. E, enfim, é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.